Fim da novela Paquetá. West Ham aceita a proposta e Flamengo prepara anúncio da maior contratação da história do futebol brasileiro. Você vai saber detalhes e últimas informações da negociação envolvendo o clube rubro-negro e o clube inglês. Após derrota para o Fluminense, Flamengo se complica no Campeonato Carioca. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Olha, tem muita notícia, inclusive um plantão aí urgente já para começar a semana bem, falando sobre Lucas Paquetá. Mas antes eu quero lembrar que eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição o link para você adquirir seus pontos do Pix do Milhão e concorrer a R$1 milhão. Inclusive hoje tem aí a segunda dos sonhos, R$100 mil, se você quiser participar, é o mesmo link. Vou deixar aqui também no comentário fixado e na descrição o link para você fazer parte do nosso canal gratuito de dicas e análises do mercado da bola. Você não paga nada e ainda concorre ao manto do Mengão. Tá tudo aqui no comentário fixado. Olha, eu vou inverter aqui, tá? Eu vou começar falando do assunto principal, Lucas Paquetá, e vou falar do jogo no final do vídeo. Até porque a minha última participação aqui com vocês foi a live de ontem, né? O pós-jogo, com as análises da péssima atuação do Flamengo e a derrota para o Fluminense, o que o Flamengo precisa fazer na tabela de classificação no Grupo B. Tá feia a coisa, o Mengão vive um momento delicado nesse início de temporada e agora vai precisar de um milagre se quiser se classificar e vai precisar vencer a última rodada contra o Sampaio Corrêa se não quiser correr o risco de disputar o quadrangular da morte. Assunto de agora, Lucas Paquetá, fim da novela. Flamengo acerta tudo com o West Ham e prepara o anúncio da maior contratação da história. Quem me conhece sabe do meu profissionalismo, né, da minha apuração. Estou até gravando esse vídeo para vocês um pouco mais tarde, né? A gente sempre posta aqui às 10 da manhã, mas muitas informações, já é tarde lá em Londres, na Inglaterra, e muitos portais gigantes já dando aí a contratação do Lucas Paquetá pelo Flamengo, a venda do West Ham, do meia brasileiro, para o Flamengo. E aí, além das informações que a gente tem aqui na mão, eu conversei também com pessoas do Flamengo e pessoas envolvidas nessa operação do Lucas Paquetá. Primeiro eu vou trazer aqui a informação dos grandes portais lá da Inglaterra e aí depois eu vou trazer aqui a minha apuração desse desfecho, né, dessa novela. Não foi uma grande novela, né? Foi ali uma minissérie, podemos dizer assim, e o Flamengo consegue aí um final feliz, né? Paquetá de volta. Primeiro aqui o Jacob Sterben, do The Guardian. O West Ham concorda verbalmente com o acordo para Flamengo comprar Lucas Paquetá. E a informação do The Guardian, que é um dos grandes jornais, um dos principais jornais da Inglaterra, traz que o Flamengo fez um acordo verbal com o West Ham para comprar Lucas Paquetá sem precisar emprestar o brasileiro até o fim da temporada europeia. A taxa fica entre 40 a 42 milhões de euros. O clube da Premier League aguarda somente o Flamengo enviar a oferta formal, a oferta que já foi aceita, né, pelo clube inglês. O West Ham inicialmente insistiu que venderia Paquetá apenas se ele retornasse para o restante da temporada para ajudar na luta contra o rebaixamento. Paquetá, porém, está desesperado para voltar ao Brasil e ao Flamengo, e o Flamengo quer o quanto antes. Paquetá ficou desiludido com a vida na Inglaterra desde que foi acusado de manipulação de resultados. Ele foi inocentado das acusações por uma comissão disciplinar independente no último verão, mas deixou claro que quer deixar o West Ham nessa janela. O ex-jogador do Lyon perdeu os últimos 3 jogos do West Ham. Ele está se recuperando de uma leve lesão nas costas. Esse aí
foi o jornal The Guardian. Agora a gente vai para outro jornal ainda maior, o The Sun. O West Ham não está mais insistindo no empréstimo de Lucas Paquetá nesta temporada, abrindo caminho para a transferência definitiva para o Flamengo nos próximos dias. As negociações entre os dois clubes estão em fase final e espera-se que seja concluída em breve com uma ligeira oferta no papel timbrado. O Flamengo fez uma oferta de 41 milhões e 200 mil euros no fim de semana, enquanto o West Ham quer aí diminuir o número de parcelas, mas um acordo provavelmente será fechado hoje, talvez nas próximas horas. Esse aí, o portal The Sun. BBC Sport. West Ham e Flamengo chegam a um acordo por Lucas Paquetá. Valores na casa dos 41 milhões de euros. Formalidades exigidas e o acordo deve ser concluído em breve. The Athletic. Princípio de acordo entre Flamengo e o West Ham para uma transferência de Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. O Sky Sports traz: Flamengo fecha acordo com o West Ham por Lucas Paquetá, 41 milhões e 200 mil. Fabrício Romano: o Flamengo está prestes a acelerar as negociações por Lucas Paquetá por uma proposta de 41 milhões de euros no fim de semana. O diretor José Boto está decidido a concordar também com os termos de pagamento com o West Ham, já que o Flamengo quer que Paquetá se junte agora, não em junho. A ESPN lá de fora: o Flamengo chega a um acordo com o West Ham para a transferência de Lucas Paquetá por 41 milhões e 200 mil euros. Ou seja, todos os portais, gente, tudo que eu trouxe aqui para vocês, todas as informações que a gente falou nesse vídeo, são informações que estão nos portais relacionados. Então você vai lá, clica lá no The Guardian, né? Você vai lá e clica no The Athletic, você vai lá e clica no The Sun, você vai lá, clica na coluna do Fabrício Romano, você vai lá na ESPN lá de fora, todas as informações aí dando conta desse acerto do Flamengo com o West Ham. E aí o que aconteceu nas últimas horas? O West Ham tinha aceitado a proposta que o Flamengo enviou no fim de semana, né? Antes do jogo contra o Fluminense, o Flamengo enviou no domingo pela manhã. Aí os ingleses aceitaram a proposta do Flamengo. Só que o Flamengo colocou inicialmente um prazo de 3 anos para esse parcelamento de 41 milhões e 200 mil euros. O West Ham queria metade desse prazo, 1 ano e meio, 18 meses. E aí o BAP entrou na parada e disse o seguinte: olha, pode pagar o que eles estão aceitando lá, a forma, o parcelamento, é 1 ano e meio que eles querem, então tá tudo certo. E assim, nas últimas horas, os dois clubes chegaram a acordo e teve aí essa questão aí, né, esse acerto verbal. Agora o West Ham está só aguardando o documento oficial ser enviado do jurídico do Flamengo ao clube inglês. E aí tem, nesse documento, é um documento oficial de compra do Lucas Paquetá, e é um documento que tem que ser bem feito, né? Muita gente que eu conversei falou que entre hoje e amanhã Paquetá será anunciado, não passa de terça-feira, até porque o Flamengo quer contar com o atleta já para o jogo contra o Corinthians na Supercopa Rei, no dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha. Então o Flamengo está acelerando muito. Marcos Mota, que é um dos maiores advogados, se não o maior do mundo da bola, e ele está calejado nisso, já fez aí grandes transferências, né? A transferência do Neymar, do Barcelona, para o PSG, que foi a maior transferência da história, ele participou. Ele já participou de transferências de Lionel Messi, entre outras, só para ter uma ideia do tamanho do Marcos Mota. Hoje o Marcos Mota está no Flamengo com a diretoria, com aí com o Luiz Eduardo Batista, o BAP, né? Está junto com essa gestão. Então o Marcos Mota está participando também dessa documentação, né, que será enviada ainda hoje para o West Ham. A partir do momento que essa documentação chegar no clube inglês, aí os trâmites finais, o Flamengo aguarda o jogador chegar ao Rio de Janeiro, né, vai realizar exames e depois disso ser anunciado. Será integrado ao elenco, vai participar do finalzinho da pré-temporada com o técnico Filipe Luiz e possivelmente relacionado para esse confronto contra o Corinthians no dia 1º.
Tudo isso tem que acontecer já e muito rápido, não pode passar de terça-feira, porque entre o exame, a parte da documentação, e é uma documentação que vem da Europa, da Inglaterra, até chegar ao Brasil, o Brasil chegar aqui, agilizar tudo, colocar no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, porque para o Paquetá jogar contra o Corinthians, ele tem que sair no BID. Não tem aquela, tem que escrever o atleta, não, gente. A Supercopa do Brasil não é uma competição, tá? É um jogo, é uma decisão. E não é nem jogo lá e jogo cá, né, em casa e fora. É um jogo lá no Mané Garrincha, em Brasília. Então, para o Paquetá estar à disposição para esse jogo, a documentação tem que chegar a tempo, ele tem que ser registrado, regularizado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Por isso que o Flamengo está aí correndo contra o tempo para ter Lucas Paquetá à disposição. Só foi possível tirar Paquetá do West Ham porque o BAP entrou na parada. Inclusive ontem o Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, estava aí participando de um evento, né, da Copa do Mundo do Futebol Feminino, que será aqui no país. Entre BAP e outras personalidades estiveram lá, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, inclusive Infantino esteve no Maracanã acompanhando o clássico Fla-Flu, e o BAP, ele foi perguntado nesse evento, muito antes do jogo, né, que aconteceu no Maracanã, sobre a questão do Lucas Paquetá, e o BAP disse isso aqui, ó: o que eu posso dizer é que nós estamos próximos. Repito, essa entrevista foi ontem pela manhã. A diferença é a forma de pagamento que vai acontecer. Chegamos a um acordo em relação a vários aspectos que eu julgo mais importantes. Interessante que eu tenho muito orgulho de dizer que o Flamengo tem palavra, cumpre com absolutamente tudo que combina. Agora estamos diante de uma situação entre o torcedor, que fica dividido entre querer fechar rápido, e o presidente, que tem responsabilidade com a instituição e com a nação, de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir. Como o Flamengo tem por hábito cumprir todas as obrigações, estamos tentando colocar isso na mesa. É melhor ter certeza que vamos conseguir pagar e o West Ham receber. Esse é o estágio que estamos agora, declarou aí em entrevista à TNT Sports. De ontem para hoje já mudou muita coisa, tá, gente? Já é tarde, como eu disse, lá em Londres. O Flamengo avançou muito, o Flamengo topou pagar, né, o que o West Ham quis receber, né? Eu estou inclusive aqui conversando com uma fonte. As notícias acontecem a todo momento, e é isso mesmo. São duas, e eu estou gravando esse vídeo para vocês 11h50. São 2h50 em Londres. A documentação está sendo preparada pelo Flamengo e será enviada ainda hoje para o escritório lá jurídico do West Ham. E aí, entre a resposta deles e a resolução do caso, pode ser amanhã esse anúncio do Lucas Paquetá. Eu vi algumas pessoas tentando minimizar essa contratação do Lucas Paquetá e tentando comparar o Paquetá com outros jogadores brasileiros, né? Vi inclusive comentarista, não sei se ele queria engajamento, se ele queria surfar na onda, mas ele dizer que o Gerson é 1000 vezes melhor do que o Paquetá, eu parei de assistir na hora, porque tem certas coisas que a pessoa ela tem que falar estando sã, né? E eu não sei se essa pessoa, esse comentarista que eu não vou nem dar palco aqui para ele falar o nome, eu não sei o que ele estava querendo com isso. Bom, mas eu acho que não dá para comparar o Lucas Paquetá com nenhum jogador brasileiro nesse momento aqui que atua no futebol brasileiro, né? Com todo respeito aos brasileiros que estão aqui jogando, mas o Pepe Guardiola queria o Paquetá 2 anos atrás. E ele seria o principal jogador do Manchester City. Só para o torcedor aí ter uma ideia. O Guardiola queria o Paquetá em seu elenco, antes das acusações lá de apostas. E o Lucas Paquetá quase trocou o West Ham pelo Manchester City por 80 milhões de euros. O City ia pagar 80 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. O Tottenham estava disposto a pagar 60 milhões de euros. As propostas que o West Ham recebeu nos últimos meses por Paquetá: Aston Villa, 47 milhões de libras. Chelsea, 30 milhões de euros, mais o goleiro Jorgensen e
que eles avaliam em 15 a 20 milhões de euros, ou seja, daria aí 50 milhões de euros, mais o empréstimo do Axel Disasi, zagueiro. E o Flamengo, gente, está muito perto de anunciar aí a maior contratação da história do futebol brasileiro. A gente vem falando sempre desse valor de 41 milhões e 200 mil euros, mas esse valor, no balanço final, ele vai superar os 50 milhões de euros. Como assim, Rafa? Estão falando 41 milhões, 42 milhões de euros. Como é que vai superar os 50 milhões de euros? Porque tem a parte de comissão, tem a parte de luvas, tem a parte do imposto. Quando você negocia com o clube inglês, são 18% de imposto e esse valor pode chegar a 50 milhões de euros, pode até ultrapassar os 50 milhões de euros. Então o Flamengo aqui anunciando a contratação do Lucas Paquetá, a gente só vai saber o valor real dessa operação em dezembro, entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027, quando o clube divulga o balanço, porque ali não pode mentir. Ali é o balanço real, é quanto que o Flamengo gastou naquele jogador. E assim serve para a venda, quanto que o Flamengo arrecadou naquela venda daquele atleta. Por enquanto a imprensa vai falar um valor, outros vão dizer valores diferentes, enfim, mas a gente só vai ter a real noção do valor exato quando o Flamengo divulgar o balanço após aí a contratação do Lucas Paquetá. No final do ano é que sai esse balanço financeiro, tá? Tudo que entrou, tudo que saiu, e o Flamengo é o clube mais transparente do Brasil nessa questão aí de valores, orçamento, receita e tudo mais. Mas estamos trazendo um atleta de 28 anos que está ainda em altíssimo nível, vai jogar a Copa do Mundo, será titular da seleção brasileira e eu não tenho a menor dúvida que ele vai ajudar muito o Flamengo, vai cair como uma luva ali naquele meio-campo e vai jogar muita bola. Bom, essa é a minha opinião, né? Acho que opinião cada um tem a sua. Mas deixa aqui nos comentários o que você está achando aí dessa contratação do Lucas Paquetá. O Flamengo está certo, né, de mergulhar de cabeça, pagar esse valor para trazer de volta o craque, o garoto do Ninho, o Lucas Paquetá? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. No nosso próximo vídeo, a gente vai trazer aí mais detalhes dessa contratação do Flamengo, que vários portais gigantes da Inglaterra já dão como certa aí a venda do Lucas Paquetá para o Flamengo. O West Ham aceitou a proposta do Flamengo, não a proposta de valores, mas a última proposta de parcelamento, o Flamengo diminuindo aí a questão do parcelamento. Vamos falar do jogo agora, o Flamengo que perdeu para o Fluminense, estava numa tarde e noite irreconhecível, futebol muito abaixo, o Fluminense mereceu vencer, foi melhor, né? O Flamengo teve muitas falhas individuais, principalmente de Léo Pereira, Léo Ortiz e o Emerson Royal, e foram duas falhas que o Fluminense conseguiu fazer aí os 2 gols, e o Flamengo que respira por aparelhos no Campeonato Carioca, com apenas 4 pontos e só mais um jogo para disputar na Taça Guanabara, que será aí a última partida contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo é o atual penúltimo colocado do Grupo B, atrás do líder Botafogo com 9, Madureira e Boa Vista ambos com 6, Nova Iguaçu com os mesmos 4 pontos que o Flamengo, mas com 5 gols a mais de saldo. Hoje o Flamengo precisa torcer para uma de 3 combinações de resultados para chegar ainda vivo na última rodada. O Lanterna Maricá ainda joga hoje, né? Na verdade joga terça-feira em casa contra o Sampaio Corrêa. Olha só, jogo dos desesperados, né? E aí um empate, né? O Maricá passa o Flamengo na tabela por conta aí do saldo de gols. Olha como é que está a situação do Flamengo. E o Flamengo, se isso acontecer, vai precisar aí de 4 combinações possíveis. Vamos lá, Madureira não pode fazer 2 pontos em 9 disputados. Isso aqui é quase um milagre, né? Se fizer 1 ponto, o Flamengo terá que tirar a diferença no saldo de gols, que hoje é de 5. Portuguesa, o Madureira enfrenta a Portuguesa em Conselheiro Galvão, Vasco em São Januário e Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Boa Vista não pode fazer 2 pontos em 6 disputados.
Se fizer 1, o Flamengo terá que tirar a diferença no saldo, que hoje é de 2. Jogos do Boa Vista. Enfrenta o Sampaio Corrêa, no Lourivaldão. Enfrenta o Bangu em Moça Bonita. Nova Iguaçu não pode fazer 4 pontos em 9 disputados. Se fizer 3 pontos, o Flamengo terá que tirar a diferença no saldo, que hoje é de 5. Jogos do Nova Iguaçu, Volta Redonda no Laranjão, Bangu no Laranjão e o Portuguesa no Luso Brasileiro. O Maricá não pode fazer 5 pontos em 9 disputados. Se fizer 4 pontos, o Flamengo terá que tirar a diferença no saldo, que hoje é de 2 gols. Jogos do Maricá, enfrenta o Sampaio Corrêa amanhã no João Saldanha, enfrenta o Volta Redonda no João Saldanha, enfrenta o Fluminense no Maracanã. Se o Madureira ganhar da Portuguesa em casa nesta segunda, hoje tem Madureira e Portuguesa, ou o Vasco, né, ou ganhar do Vasco em São Januário no dia 2 de fevereiro, se o Boa Vista derrotar o Sampaio Corrêa fora na sexta-feira e o Nova Iguaçu somar 2 vitórias ou 1 vitória e um empate nos 2 jogos que faz em casa, contra o Volta Redonda nesta segunda e o Bangu na sexta, o Flamengo não terá mais chances matemáticas de se classificar e precisará disputar o quadrangular da morte, o quadrangular do rebaixamento, em que um time apenas cairá para a Série B. Aí, gente, a situação do Flamengo, a gente trouxe aqui todos os caminhos, um espelho aqui do que pode acontecer. O Flamengo chegou nessa situação aí delicada no Campeonato Carioca, precisa vencer o Sampaio Corrêa na última rodada e ainda assim torcer por uma combinação de resultados para ficar livre do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca. Bom, a gente volta ainda hoje com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like e o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Tá rolando aí o Rafla Shopping. Conforme você assiste o vídeo, alguns produtos vão passando aqui embaixo, camisas do Flamengo, então é só você clicar no produto, já vai direto. Aproveite as promoções do início do ano, são lojas oficiais, produtos credenciados, tudo você recebe na sua casa, obviamente se você mora no Brasil, porque entrega em todo o território nacional. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!